Bom dia. Despertar para uma nova manhã é receber de Deus a dádiva do recomeço. Sabemos que os dias trazem as suas lutas, cansaços e provas, mas também trazem a oportunidade abençoada do progresso e da renovação íntima. Se o seu coração busca clareza, serenidade e amparo para as horas que se seguem, acomode-se em paz. Inspire profundamente, solte as tensões do seu corpo e eleve o seu pensamento aos bons espíritos. Com o coração sereno, vamos iniciar a nossa prece. Deus de infinita bondade e justiça, Criador de todas as coisas, ao abrir os olhos para esta nova manhã, elevo o meu pensamento ao Senhor, em profunda gratidão pela bênção da vida e pela oportunidade bendita deste novo dia. Pai, reconheço que cada amanhecer é uma página em branco que nos é confiada, um convite silencioso ao nosso progresso moral e intelectual na jornada terrena. Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que a sua luz serena possa envolver o meu ser logo nestas primeiras horas. Que os bons espíritos, benfeitores amigos que nos acompanham com tanto carinho, estejam ao meu lado, inspirando-me bons pensamentos, clareza nas decisões e coragem para enfrentar os desafios que certamente se apresentarão. Neste momento de recolhimento, peço forças para viver o dia de hoje com consciência e responsabilidade. Sei, Senhor, que as provas e expiações fazem parte do meu caminho evolutivo, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. Que eu não me revolte diante das contrariedades, das palavras ásperas que eu possa ouvir, ou dos obstáculos que surgirem em meus passos. Que a fé raciocinada seja a lâmpada a iluminar a minha mente, permitindo-me ver além das aparências e compreender as lições ocultas em cada dificuldade. Desejo, Pai, que hoje a minha caminhada seja pautada pela caridade e pelo perdão. Ajuda-me a dominar as minhas imperfeições, o meu orgulho e o meu egoísmo, grandes inimigos da paz interior. Que eu seja paciente com as falhas alheias, lembrando-me constantemente de que também sou um espírito imperfeito em busca de aprimoramento. Quando o cansaço bater ou a tristeza tentar se instalar em meu peito, que eu me lembre de que não estou desamparado. A espiritualidade maior atua incessantemente em favor daqueles que buscam praticar o bem. Senhor, peço que me conceda a serenidade para aceitar aquilo que não posso modificar pela força das coisas, e a coragem e a disciplina para transformar aquilo que depende exclusivamente da minha vontade e do meu livre-arbítrio. Que eu saiba usar as horas deste dia de forma útil, edificante, cultivando pensamentos elevados e atitudes nobres. Que a harmonia se faça presente no meu lar, no meu ambiente de trabalho e em todos os lugares por onde eu transitar. Se, porventura, eu cruzar o caminho de corações aflitos, de mentes perturbadas ou de mágoas silenciosas, que eu não me deixe envolver pela sintonia do desequilíbrio. Que eu possa, através de uma prece íntima ou de um gesto fraterno, ser um instrumento da sua paz. Embala, Senhor, os meus propósitos de reforma íntima. Sei que a verdadeira mudança começa nos pequenos detalhes, nas respostas que dou, na maneira como reajo às contrariedades, na generosidade que ofereço sem esperar nenhuma recompensa. Ajuda-me a vigiar os meus lábios para que deles só saiam palavras de edificação, e a policiar os meus pensamentos, afastando as sombras da dúvida, do medo e da maledicência.
Que os mentores espirituais, sob a bandeira luminosa do Evangelho segundo o Espiritismo, possam me guiar. Compreendo que a oração me fortalece e me aproxima das esferas superiores, mas não me isenta do esforço pessoal. A prece é o alimento da alma e o bálsamo que encoraja. Porém, a ação no bem é o passo firme que constrói o nosso destino rumo à luz. Nesta manhã que se inicia, entrego ao Pai as minhas angústias e as minhas esperanças. Que eu saiba valorizar a saúde do corpo, mesmo com as suas limitações, entendendo-o como um instrumento precioso concedido para minha evolução. Que eu honre as oportunidades de convivência, sabendo que a lei de causa e efeito nos une àqueles com quem precisamos aprender a amar. Que a clareza de pensamento me acompanhe em cada encruzilhada do meu dia. Quando a dúvida tentar turvar a minha visão, que eu busque no silêncio interior a resposta pacífica e justa. Ajuda-me a não julgar os meus irmãos de jornada, compreendendo que cada um carrega o seu próprio fardo e trava a sua própria batalha íntima, muitas vezes invisível aos nossos olhos. Que eu espalhe sementes de esperança e seja um reflexo da sua misericórdia. Que eu permaneça firme, vigilante e em paz, confiando plenamente que o amparo dos benfeitores de luz nunca falta aos que possuem o coração sincero e a vontade voltada para o amor. Ao prosseguir com os pensamentos elevados ao Pai Celestial, rogo para que a luz do entendimento alcance os cantos mais profundos da minha alma nesta manhã. Sabemos, através dos valorosos ensinamentos codificados por Allan Kardec, que a Terra é uma escola abençoada, um hospital para as nossas enfermidades morais e uma oficina de aprimoramento constante. Que eu não enxergue as tarefas do dia de hoje como um fardo imposto pelo destino, mas como ferramentas preciosas que o Criador coloca em minhas mãos para o burilamento do meu próprio espírito rumo à evolução. Senhor, que eu compreenda a lei do trabalho não apenas como o esforço físico ou intelectual necessário para minha subsistência material, mas como a sublime ocupação da alma que afasta a ociosidade e edifica o caráter. Que em cada atividade que eu desempenhar hoje, seja no recato do meu lar, nas ruas movimentadas ou no meu ambiente profissional, eu coloque a minha melhor intenção. Que as minhas mãos sejam extensões da sua bondade, e que a minha mente esteja conectada aos propósitos do Cristo, operando o bem mesmo nas tarefas mais simples e aparentemente insignificantes da rotina. Peço aos bons espíritos que me auxiliem a manter os olhos voltados para as minhas próprias falhas antes de apontar os erros daqueles que caminham ao meu lado. É tão fácil, na pressa do dia a dia, julgar a impaciência do outro, condenar a desatenção alheia e nos colocarmos em uma posição de falsa superioridade. Que eu me lembre sempre dos ensinamentos luminosos de Jesus, buscando retirar primeiro a trave do meu próprio olho, para só então enxergar com clareza o cisco no olho do meu irmão. Que a indulgência seja a minha companheira inseparável nas próximas horas. Se eu for provocado por circunstâncias ou por palavras impensadas, que eu saiba responder com o silêncio da oração ou com a palavra branda que apazigua a ira. Ensina-me, Mestre Jesus, a exercitar a verdadeira paciência, aquela que não apenas suporta as contrariedades em silêncio por fora, mas que mantém a verdadeira tranquilidade por dentro. Preciso compreender, com o coração aberto,
que todas as criaturas estão em diferentes estágios evolutivos. Ninguém é mau por essência, mas apenas espíritos em processo de amadurecimento, assim como eu, necessitados de tempo, de experiências e, acima de tudo, de amor e de bons exemplos. Nesta manhã serena que desabrocha, coloco também em minhas preces todos os corações que partilham a vida comigo. Os meus familiares, os meus amigos, os meus colegas de trabalho e até mesmo aqueles com quem sinto maior dificuldade de convivência. A doutrina espírita nos esclarece de maneira tão lógica que não existem encontros acidentais. Os laços que nos unem foram tecidos ao longo de muitas existências, e os desafetos de hoje são apenas oportunidades sagradas de reconciliação, concedidas pela infinita misericórdia de Deus. Que eu saiba amar os meus irmãos de jornada com respeito, tolerância e o desejo sincero de que eles também encontrem a paz que tanto procuro. Que o perdão não seja apenas uma palavra teórica nos meus lábios, mas uma prática contínua de desatar os nós do ressentimento que tanto adoecem o corpo físico e aprisionam o espírito imortal. Ajuda-me, Pai bondoso, a soltar as amarras invisíveis do passado e a viver o tempo presente com a leveza e a responsabilidade de quem confia na justiça perfeita das suas leis de causa e efeito. Renovo, nesta hora matinal, o meu compromisso com a severa vigilância interior. Que eu observe não apenas as minhas ações que o mundo enxerga, mas principalmente as minhas motivações mais íntimas e ocultas. Que eu não pratique a caridade buscando os aplausos terrenos ou o reconhecimento das pessoas, mas sim pela pura alegria de ser útil e de colaborar com a harmonia da criação. Que o meu auxílio seja silencioso, respeitando profundamente a dignidade de quem o recebe, seguindo o exemplo inesquecível de tantos benfeitores abnegados, como o valoroso Chico Xavier e o generoso Dr. Bezerra de Menezes, que fizeram de suas encarnações verdadeiros hinos de serviço ao próximo. Quando as horas avançarem e o cansaço das lutas começar a pesar sobre os meus ombros, que a lembrança desta comunhão matinal me devolva o ânimo e a coragem. Que eu não me entregue à queixa inútil ou à murmuração que paralisa. O hábito de reclamar apenas atrai sintonias inferiores e afasta a inspiração suave dos nossos incansáveis guardiões espirituais. Em vez de lamentar a cruz de provas que me cabe carregar para o meu próprio bem, que eu saiba agradecer pela força vital que me é concedida a cada passo, sabendo com clareza que o amparo divino jamais nos falta. Senhor, à medida que a claridade desta manhã se estabelece sobre a terra, rogo para que a luz do discernimento e da fé raciocinada também se faça presente em minha mente e em meu coração. Sabemos, pelas lições imortais de O Livro dos Espíritos, que somos constantemente influenciados pelas companhias invisíveis que nos cercam, e que as nossas afinidades se dão pela natureza dos nossos próprios pensamentos. Por isso, Pai Celestial, peço forças para cultivar um padrão vibratório elevado nas horas que tenho pela frente. Que eu seja um imã a atrair a simpatia dos bons espíritos, recusando-me a dar abrigo a ideias de pessimismo, de vingança, de inveja ou de desânimo. Ajuda-me a compreender que a minha mente é o leme que direciona o meu destino. Se a tempestade das preocupações materiais tentar invadir a minha paz, que eu saiba ancorar a minha fé na sua providência infinita. Ensina-me a não antecipar sofrimentos,
a não sofrer por ilusões do futuro e a focar a minha energia no dia de hoje, o único momento sobre o qual o meu livre-arbítrio tem verdadeiro poder de ação. Que a ansiedade ceda espaço para a confiança serena de que, se eu fizer a minha parte com retidão e honestidade, o amparo espiritual jamais me faltará, no tempo certo e na medida exata das minhas necessidades evolutivas. Mestre Jesus, que a sua doçura e a sua firmeza inspirem as minhas atitudes. Que as palavras que saírem da minha boca hoje sejam cuidadosamente filtradas pela peneira do amor e da verdade. A doutrina espírita nos alerta sobre a imensa responsabilidade que temos sobre aquilo que proferimos e sobre as energias que espalhamos ao nosso redor. Que eu não seja o portador de fofocas, de julgamentos precipitados ou de críticas destrutivas que envenenam o ambiente e adoecem a alma. Quando eu me deparar com a maledicência alheia, que eu tenha a sabedoria de calar e de cortar, em mim, a corrente da negatividade. Que os meus lábios se abram para consolar um amigo, para orientar com brandura, ou simplesmente para oferecer um sorriso fraterno àquele que cruza o meu caminho carregando dores íntimas que eu desconheço. Nas minhas obrigações diárias, seja no trabalho remunerado, nas tarefas de casa ou nos estudos, que eu não perca de vista a minha verdadeira identidade de espírito imortal em constante aprendizado, que eu encare as dificuldades profissionais ou as exigências exaustivas da rotina, não como castigos incompreensíveis, mas como exercícios preciosos de disciplina, de paciência e de solidariedade. Que eu consiga enxergar os meus colegas, os meus familiares e até os estranhos na rua como irmãos de caminhada, espíritos que, assim como eu, estão lutando todos os dias para superar as próprias fraquezas. Se a injustiça dos homens bater à minha porta nesta manhã ou durante a tarde, que eu não devolva o golpe com a mesma moeda. Ensina-me a manter a consciência tranquila, sabendo que a única justiça que verdadeiramente importa e que nunca falha é a sua justiça, Pai, baseada na irrefutável lei de causa e efeito. Que eu entenda que ninguém me ofende sem que haja, muitas vezes, raízes longínquas de resgates do passado, ou sem que eu mesmo precise desenvolver a virtude da tolerância. Rogo também, Senhor, pela proteção e pelo equilíbrio do meu corpo físico durante as atividades de hoje. Entendo que o meu corpo não é um fardo, mas o santuário da alma, o instrumento sagrado de que necessito para cumprir as minhas provas e expiações na matéria. Que eu saiba cuidar dele com zelo e respeito, sem cair nos excessos da vaidade e sem me entregar aos vícios e à negligência que abreviam a vida. Se a dor física ou a enfermidade baterem à minha porta, ou se elas já fizerem parte das minhas manhãs, que eu tenha a resignação ativa para buscar os tratamentos adequados da medicina terrena, aliando-os à oração, mas sem me entregar ao desespero. Que eu compreenda a limitação corporal como uma oportunidade bendita de frear o orgulho, de valorizar os pequenos gestos e de promover a cura moral do meu espírito. E neste momento de profunda conexão íntima, estendo as vibrações desta prece àqueles que acordaram hoje com o coração em prantos, aos doentes nos hospitais, aos corações solitários e aos que perderam a esperança de dias melhores. Que a espiritualidade amiga, os trabalhadores do bem, envolvam toda a humanidade com um manto de misericórdia e de coragem. Pai misericordioso,
Enquanto o sol avança e o mundo lá fora desperta plenamente para o turbilhão das atividades cotidianas, peço que a luz desta prece permaneça acesa no altar do meu coração. Que a paz que sinto neste exato momento não seja apenas um refúgio passageiro das primeiras horas da manhã, mas uma fortaleza duradoura, onde eu possa me abrigar sempre que os ventos da aflição ou da pressa soprarem fortes ao meu redor. Sei intimamente que a verdadeira espiritualidade não se constrói apenas no silêncio tranquilo do recolhimento, mas se prova na arena da vida diária, no suor do trabalho honesto, na complexidade das relações humanas e na minha capacidade de manter a fé inabalável diante do inesperado. Ajuda-me, Mestre Jesus, a ser um verdadeiro aprendiz do Evangelho, compreendendo que, como o codificador Allan Kardec nos ensinou de forma tão clara, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços constantes que emprega para domar as suas más inclinações. Que eu faça desse profundo ensinamento o meu grande objetivo para as horas que tenho pela frente. Se o orgulho tentar se erguer em minha mente, exigindo reconhecimento ou razão a qualquer custo, que a lembrança da sua imensa humildade me faça curvar a cabeça e aceitar a vontade divina. Se a impaciência quiser dominar as minhas palavras no trânsito, no trabalho ou dentro de casa, que o seu silêncio majestoso diante da ignorância alheia me inspire a calar, a respirar fundo e a buscar a verdadeira compreensão. Nas horas em que a ansiedade pelas questões materiais, financeiras ou pelos compromissos terrenos tentar turvar a minha visão espiritual, que eu não perca a confiança na sua infinita providência. Que eu saiba trabalhar com afinco e dedicação, utilizando os talentos que me foram confiados nesta encarnação, mas sem permitir que a ganância ou o medo do amanhã asfixiem a minha paz interior. Ensina-me a compreender que a matéria é apenas um empréstimo temporário, um meio para o nosso progresso, e não o fim da nossa existência. Que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, seguro de que tudo o mais me será acrescentado no momento oportuno, segundo as leis perfeitas de causa e efeito. Peço, Senhor, por todos os meus afetos, pela harmonia no meu lar e por todos os espíritos encarnados que partilham a jornada terrena comigo. Que a caridade sincera seja o traço marcante de absolutamente todas as minhas atitudes no dia de hoje. Que eu me lembre constantemente de que a caridade ensinada pelos bons espíritos não se resume à ajuda material, mas abrange, sobretudo, a indulgência para com as fraquezas alheias, o perdão verdadeiro das ofensas e a benevolência constante para com todos. Que eu saiba oferecer um sorriso sincero ao trabalhador que cruzar o meu caminho, uma palavra de incentivo ao colega desanimado e o meu ouvido atento, cheio de compaixão, aquele que precisa desabafar as suas dores ocultas. Quando a noite chegar e o cansaço deste novo dia pousar sobre os meus ombros, que eu possa olhar para trás, com a consciência perfeitamente tranquila. Que eu tenha a coragem e a honestidade de analisar as minhas ações diárias, reconhecendo onde falhei, mas sem me entregar a culpas paralisantes. Que eu tenha a firme resolução de fazer melhor no dia seguinte, renovando as minhas energias. Que a doutrina consoladora dos Espíritos seja sempre a bússola segura a me orientar, lembrando-me de que o meu destino não está traçado por um fatalismo cego, mas está sendo construído a cada instante, pensamento por pensamento, ação por ação, pelas escolhas do meu livre-arbítrio.
Meus amigos e amigas de jornada, ao finalizarmos esta profunda comunhão matinal, convido você a reter na alma a clareza e a serenidade que acabamos de cultivar. A oração, como bem sabemos, não é um escudo mágico que afasta os problemas da nossa frente, mas é o alimento essencial que nos fortalece, dando-nos músculos morais para enfrentar as provas da vida com dignidade e resignação ativa. Allan Kardec nos lembra que o objetivo maior da nossa encarnação é o aprimoramento contínuo. Por isso, para o seu dia de hoje, leve consigo 3 pequenos e valiosos propósitos práticos. Primeiro, antes de reagir impulsivamente a qualquer contrariedade, faça uma pausa, respire e eleve o pensamento em uma prece íntima de poucos segundos. Você verá como a irritação perde a força. Segundo, envie mentalmente vibrações de paz àquela pessoa que costuma testar a sua paciência, pois a energia do perdão desarma conflitos invisíveis. E terceiro, pratique um ato de bondade silenciosa, sem esperar agradecimento ou reconhecimento de ninguém. Lembre-se de que a espiritualidade amiga e os nossos incansáveis benfeitores não resolvem as nossas lutas por nós, mas caminham fielmente ao nosso lado, inspirando as melhores atitudes sempre que mantemos o coração sereno. Que você tenha um dia de muita luz, de escolhas conscientes e de profunda paz na alma.